Filipenses capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, carta profunda. Tivemos um grande e profundo amor, que Paulo tinha pelos irmãos e também os irmãos tinham pela vida de Paulo. Isso não é outra coisa senão Cristo, na vida dos seus filhos. Filipenses 1, a partir do verso 1. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aí, irmãos. Dentre várias coisas maravilhosas, que Paulo fala aqui para os irmãos, eu queria chamar a atenção para o finalzinho do versículo 6, a parte B do versículo 6, de Paulo afirma que Deus, não outro, mas Deus, havia começado uma boa obra na vida daqueles irmãos, e Paulo tinha a esperança e a confiança de que o Senhor ia completá-la, até o dia de Cristo. Irmãos, isso é algo maravilhoso, e que nunca deve sair do nosso coração, nunca deve sair da nossa meditação, Todos os dias devemos nos lembrar disso. Todo momento devemos nos lembrar disso. Isso faz toda a diferença na nossa jornada aqui neste mundo. Que foi Deus que começou o que Paulo chama aqui de boa obra. Eu não sei se você já olhou, para esse versículo, parou nesse versículo e permitiu que o Espírito Santo de Deus visitasse o seu coração com essa verdade. O Senhor Deus começou uma boa obra na vida de todos nós. Não é uma obra qualquer. Não é uma obra humana, mas uma obra divina que foi iniciada na nossa vida. Iniciada por Deus.
pelo Criador dos céus e da terra. Não fomos nós que um dia acordamos e resolvemos, né, iniciar esta obra na nossa vida. Como às vezes pensamos, né, imaginamos e atribuímos, né, a nós mesmos o começo desta obra que Paulo diz aqui que ela é boa, né, e muito boa, porque é uma obra de Deus, né, a obra de Deus. Porque, na verdade, irmãos, não fomos nós, né? Foi o Senhor. Foi o Senhor. Então, pense nisso, medite nisso. Né? Sinta a grandeza disso. Você como homem. E se pensarmos na nossa condição de outrora, né? Do nosso estado, da nossa necessidade, da nossa carência, e podemos pensar na nossa insignificância, né? Podemos pensar na nossa miséria, né? No nosso pecado, enfim. Não havia e não há, né, em nós mesmos nada que obrigasse ou que atraísse Deus, né, para fazer alguma coisa em nós. Mas Ele fez, né? Ele quis, né? Ele veio até nós e por uma iniciativa dele, né? Por um desejo dele, por uma intenção dele, né? Por algo que só os conselhos eternos de Deus conhecem, né? Ele começou esta obra em nós. Ele começou. Tem muitas coisas, irmãos, que nós homens consideramos importantes, né, que estão sendo feitas mundo afora, mas o que é isto? O que são essas coisas quando comparadas com aquilo que a palavra de Deus aqui chama de boa obra que está sendo feita na nossa vida, na nossa alma? Elas não são nada. É uma obra de Deus. Você acha que aquilo que Deus coloca a sua mão, ou colocou a sua mão para realizar alguma coisa, para dar um determinado fim, pode ser pequeno, né? Pode ser insignificante, pode ser qualquer coisa, não tem como, é o Criador, o eterno Deus, o excelso Deus, né, que colocou a sua mão na nossa vida e começou uma obra. Isso é para fazer cada um de nós pular de alegria e vivermos os nossos dias com grande regozijo. O dia que Deus abriu a boca e ordenou, os mundos vieram à existência. Com a sua palavra, né? Deus mandou e o céu foi construído. Agora a palavra de Deus está dizendo que ele começou uma boa obra em nós. E quando Deus fez todas as coisas lá no início, Ele mesmo olhou para aquilo que Ele havia feito e achou, né, e disse que era muito bom. Era muito bom. O que Ele está fazendo na sua igreja é uma boa obra. É muito bom. E se você está em Cristo, Ele está fazendo isso em você. Em você. O poder de Deus, a mão infinita de Deus está sobre a sua vida. Por isso, Paulo, ele pode dizer aqui que este Deus ele vai acabar essa obra até o dia de Cristo. Ele tem um prazo para entregar essa obra. E se tem alguém que não fura prazo, irmãos, é Deus, né? Os homens nem sempre
cumprem os prazos, né? Quase sempre precisam de mais tempo. Perdem a data. Mas Deus não vai perder a data. Ele vai deixar o seu povo, a sua amada igreja, preparadinha. Exatamente como ele idealizou lá na eternidade. Porque ele é suficiente para isso. Suficiente. Não há nenhum risco disso dar errado, de acabar o dinheiro de Deus, os recursos de Deus, o poder de Deus. Às vezes nós começamos e não terminamos, ou começamos e ficamos endividados, porque o dinheiro acaba, né? Os meios, eles não dão conta, mas com Deus não existe isso. Ele vai terminar. Ele vai terminar. Irmãos, que segurança o Filho de Deus tem, que certeza o Filho de Deus tem, que paz o Filho de Deus tem em Cristo Jesus, e que aquilo que foi começado vai ser terminado, porque é uma obra de Deus. A mão de Deus está sobre ele. Eu queria ler um outro texto com os irmãos, em Efésios, volta um pouquinho aí, capítulo 2. Olha um pouquinho mais de perto, né? Essa boa obra que o Senhor está fazendo. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Para começar esta obra, ele te ressuscitou em Cristo Jesus. Ele te deu vida eterna. Você e eu estávamos mortos. Então nós não podíamos começar obra alguma, né? Se o Deus da vida não nos tocasse e não nos visitasse com vida eterna em Cristo Jesus. E foi o que ele fez. Em relação aos pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, estávamos lá escravizados, né? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, é isto aqui que Deus está fazendo. É isto aqui que o Senhor já fez em Cristo Jesus. E esta era a nossa condição, o nosso estado, a nossa situação, né? Mas a boa obra alcançou a nossa vida. Para quê? Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amados, quando o Senhor vier e reunir todos os seus filhos, todos os seus santos, todos aqueles em quem Ele fez esta boa obra, a palavra de Deus diz que eles serão apresentados, né, para os céus, né, como uma obra de Deus realizada em Cristo Jesus. Os santos serão como um grande espetáculo eterno para evidenciar a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, enfim, o amor de Deus por seu povo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós,
é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos uma feitura dele. Aleluia. Somos uma feitura dele. Eternamente você será, digamos assim, exibido como uma feitura de Deus, como fruto ou como resultado da boa obra do Todo-Poderoso. Irmãos, que coisa maravilhosa. Pense nisso. Você será mostrado em Cristo como uma feitura de Deus, como uma obra de Deus, como aquilo que o próprio Deus modelou com seus dedos. Você não pode ser mais bonito do que isso. Não pode ser mais glorioso do que isso. Não há nada, né, mais extraordinário do que isso, do que ser um feito de Deus. Quem vai assinar essa obra prima, essa obra eterna, é o próprio Deus. Que honra, que glória, que bondade, que presente o Senhor tem dado para os seus filhos. E ele faz, como diz o texto aqui, como um presente. Não vem de obra alguma de nossas mãos. Nenhum de nós terá do que se gloriar diante de Deus. Não será encontrado nesta obra-prima nenhuma pincelada que poderá ser atribuída a nós. Tudo foi o grande Senhor que fez. O grande Deus que realizou. Por isso, não haverá erro, irmão. Porque se tiver uma pincelada nossa, ela vai ficar torta. Vai estragar tudo. Paulo, nessa carta mesmo, aos Efésios, ele diz que o nome do Senhor Deus foi dado a nós, né? Está sobre nós. Obra de Deus, feito de Deus, para a glória de Deus, por graça de Deus, para ser um espetáculo eterno, para mostrar, para demonstrar a graça de Deus. Nenhum de nós se gloriará de coisa alguma, porque tudo procede do nosso bondoso Deus. Somos uma feitura dele. Somos uma feitura dele. Fomos criados em Cristo Jesus. E ele vai terminar. Ele vai terminar. Porque ele já começou. Ele já derramou o seu sangue lá no Calvário. Ele já foi transpassado no Calvário. Ali foi derramado sangue e água para cobrir a nossa vida e nos purificar. Ali o Senhor nos introduziu de forma definitiva nesta boa obra que Ele está realizando. Eu quero ler ainda Mateus 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu... Troquei a linha aqui. A seguir tomou um cálice
e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, queridos, veja o Senhor aqui anunciando a sua morte, o derramar do seu sangue, o dilacerar do seu corpo, para que esta boa obra fosse realizada na nossa vida. E ele mandou a gente, mandou a igreja, mandou seus filhos fazer isso sempre, né? Para que a sua morte fosse lembrada, não fosse esquecida de maneira alguma. Porque essa aliança eterna, ela estaria sendo selada dentro de poucas horas ali no Calvário, ali no Gólgota. Então, temos da parte de Deus esse eterno compromisso, essa certeza absoluta de que isso tudo será finalizado. Porque se o Filho de Deus não foi poupado, se o sangue foi derramado, se o seu corpo foi dilacerado, se ele morreu em nosso lugar, se ele desceu ao Hades em nosso lugar, temos da parte do Senhor o absoluto compromisso de que ele vai terminar o que ele começou. Deus tem feito diante dos nossos olhos as suas obras. E por isso nós podemos descansar com esperança na fidelidade do Senhor. Então nós vamos participar da ceia, né? E nós vamos nos alegrar no nome de Jesus. Amém.